Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo infelizmente para falar de mais um vexame do Flamengo. É assim que eu vou caracterizar a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Vitória. E não porque o Vitória é um clube pequeno, não porque o Vitória não fez por onde, pelo contrário, mas sim pelo que o Flamengo apresentou. A forma como o Flamengo foi eliminado nessa competição da Copa do Brasil, embora seja a terceira prioridade do Flamengo na temporada, não pode passar batido, não pode cair no esquecimento. Pelo contrário, tem que ser sempre lembrada essa eliminação, porque os jogadores passaram vexame no Barradão. Eu vou comentar no vídeo de agora sobre essa eliminação, vamos trazer bastidores também do Flamengo, vamos trazer declarações algumas do Leonardo Jardim que eu não concordo muito, e vou trazer, repito, bastidores pós-eliminação, como está o clima no Flamengo depois dessa queda na Copa do Brasil, na quinta fase, não é nem oitavas de final. Gente, vergonha. Uma opinião que eu acabei falando lá no programa da SBT hoje, dia 15 de maio, sexta-feira, para quem for assistir esse vídeo depois, que é sobre o goleiro Rossi e também sobre o lateral esquerdo Alexandro. Dois jogadores que foram muito mal na eliminação do Flamengo na Copa do Brasil diante do Vitória, lá no Barradão. Derrota por 2-0 e o Flamengo dizendo adeus de uma maneira vexatória e totalmente precoce na competição, tendo em vista que nem as oitavas de final o Flamengo conseguiu chegar. E eu falei a verdade, o que eu penso sobre o Rossi, e muita gente acha que não entendeu. Falta interpretação de texto, e eu vou trazer o assunto aqui para o canal, que eu tenho certeza que vários vão concordar comigo. Um outro pode discordar, e aí vai ter debate, mas, óbvio, dentro do limite, vale essa troca de ideias. Isso aqui, a gente está aqui para concordar, discordar, e eu acho que a vida é bacana assim mesmo. Claro, repito, dentro do limite, não faltando respeito, não xingando. Eu acho que cada um pode trazer o seu argumento, e eu vou falar aqui o que eu penso. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, para todo mundo ficar conhecendo o canal Vene Casagrande. Bom, galera, antes, eu só vou trazer uma declaração, porque o Lucas Paquetá, ele deu entrevista à Flamengo TV, e ele falou sobre reviver a parceria com o Vinícius Júnior no Flamengo. Vai reviver a dupla no Flamengo, vai dar certo, mas na hora certa. Quando ele achar que é o momento, vai voltar para a gente se juntar. Spoiler, até quando deu certo negociação com o Ash Han, nós conversamos sobre isso, sobre ser maneiro esse novo momento aqui. Ele me desejou felicidades, eu falei que daqui a pouco era ele para revivermos esse sentimento. O Vini estava mais ansioso que eu, mandava mensagem todos os dias. Não vai assinar não, assina logo, o que está faltando. Até brincando ele falou, falta quanto? Eu inteiro. Umas brincadeiras assim, eu falei, vamos inteirar para dar certo logo e a Sheehan liberar. Estava complicando bastante a negociação e ele estava ansioso mandando mensagem. É um amigo que o futebol me deu, vivemos momentos felizes aqui. Espero que na hora certa ele volte para a gente continuar realizando sonhos. Bom, não sei quando essa dupla voltará a fazer parceria no Flamengo, mas eu acho que tem tudo para fazer parceria novamente na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo, que é daqui a pouquinho, né, galera? Daqui a menos de um mês começa a Copa do Mundo para a Seleção Brasileira. Na segunda-feira o Carlo Ancelotti vai convocar a lista final com 26 jogadores. Paquetá eu acho que vai estar nessa lista final, Vinícius Júnior com certeza. Outro que provavelmente estará, se não se lesionar até lá, é o lateral esquerdo Alexandro. E eu já vou entrar em uma das pautas aqui do vídeo. Vou falar primeiro do Alexandro, depois eu falo do Rossi. Gente, o Alexandro, a temporada do Alexandro é horrível. Essa é a palavra, é horrível. E eu falo isso sabendo do potencial que o Alexandro tem. Na temporada passada, ele foi o melhor lateral esquerdo, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muita bola, mas muita bola mesmo. E a cobrança nada mais é que o reconhecimento do potencial de uma pessoa, no caso, o Alexandro. Nós e ele sabemos o que ele pode entregar dentro de campo. E o que ele vem entregando dentro de campo na temporada 2026 é horrível. Isso preocupa para a sequência da temporada pelo Flamengo, isso preocupa também para a Seleção Brasileira. Seja por falta de opções ou não, o Alexandro será o titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.
O Carlo Ancelotti praticamente já indicou isso em vários momentos. Repito, seja por falta de opção ou não. Eu acho que é falta de opção. Tem outros jogadores que futuramente terão potencial para assumir a titularidade da seleção brasileira. Vou dar um exemplo aqui. Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia. Tem muito potencial. Se estivesse jogando no eixo Rio-São Paulo, muita gente estaria pedindo o Luciano Juba na Copa do Mundo, entre os convocados. Não seria exagero, inclusive ele está na pré-lista. O Alexandre, ele precisa acordar, porque se ele jogar dessa maneira numa Copa do Mundo, ele vai ser engolido. O nível de uma Copa do Mundo vai ser aqui, ó. Ah, beleza, o grupo do Brasil é fácil. Só na estreia é o Marrocos, tá? Que é uma equipe extremamente competitiva e mostrou isso na última Copa do Mundo. Outro que precisa se ligar, e esse não vai para a Copa do Mundo, até porque ele não está na pré-lista da seleção argentina, é o goleiro Rossi. Eu falei no programa de hoje do SBT e vou repetir. O goleiro Rossi não tem nível técnico para ser titular absoluto no gol do Flamengo. E quando eu falo isso, gente, é levando em consideração a qualidade do elenco do Flamengo. Nós estamos falando do melhor elenco do futebol sul-americano. E o Rossi hoje ele é titular absoluto. Para você que tem problema de interpretação de texto, eu vou te explicar. Eu não estou dizendo que o goleiro Rossi é ruim, que ele não presta. Ele é bom, ponto. Só isso. Só isso. Ele foi o melhor jogador do Flamengo na conquista da Libertadores 2025. Para mim foi o melhor jogador da competição e eu votei na ocasião. Mas isso não me faz crer que ele tem potencial absoluto para ser o titular da posição do Flamengo. E sabe o que me preocupa? Ele olha para o banco de reservas e não tem nenhuma sombra. Mas vem aí o goleiro André. Não sei, nunca joga. Nunca joga. Como que eu vou saber se tem potencial? Você lembra aí o último jogo do André? Pois é, eu também não. Por conta disso. O goleiro não entra. E hoje o Rossi ele é titular absoluto. Ah, mas ele foi muito importante na Libertadores. Já disse que sim, foi muito importante. Por outro lado, ele também foi decisivo de uma maneira negativa em vários outros jogos no Campeonato Brasileiro. O que me veio à cabeça aqui, ó, Fluminense, Ceará, Vasco, só aí. No Intercontinental contra o PSG, ele implorou para falhar. Contra o Vitória, ele falhou? Sim. Ele falhou? Sim. Então, é um goleiro que, com uma certa constância, falha. Ainda tem os jogos que ele deu mole e o adversário não aproveitou. Ainda tem isso, hein? Ainda tem isso. Esse excesso de confiança dele na saída com os pés. Ele é muito bom com os pés. Ou melhor, ele evoluiu com os pés. Porque na época do Sampaoli, o Sampaoli o deixava no banco de reservas com a alegação que ele não jogava bem com os pés e botava o Matheus Cunha, isso mesmo, Matheus Cunha de titular. E o Matheus Cunha falhou na eliminação para o Olímpia na ocasião, em 2023, na Libertadores da América. Então, gente, eu não estou dizendo que o Rossi ele é ruim de bola, ele é um goleiro horrível, que não presta. Ele é bom. Ponto. Mas não pode ser goleiro titular absoluto no gol do Flamengo. Não pode, não tem qualidade para isso. Eu vou citar aqui alguns goleiros que estão acima do Rossi. Vamos lá. Everson, do Atlético Mineiro. Fábio, do Fluminense. Léo Jardim, do Vasco, é melhor que ele. O Everton, do Grêmio, para mim, é melhor do que o Rossi. Vamos lá, tem mais, hein? Tem mais. Para muitos, o Carlos Miguel, do Palmeiras, é melhor que ele. Para muitos, o Hugo Souza estaria na frente dele. Eu não acho. Eu prefiro o Rossi ao Hugo Souza. Mas é uma questão de opinião. E a minha opinião é essa. O Flamengo não pode ter o Rossi como titular absoluto. O Flamengo tem que contratar um goleiro para brigar por uma vaga ou ser titular na vaga do Rossi. É a minha opinião. E agora eu quero saber a sua. Galera, antes de mais nada, o SBT, eu fiz um pedido para o Flamengo para ter uma entrevista com Jorginho, que para mim é craque da bola aqui no futebol brasileiro. Jorginho atualmente no Flamengo. No final de semana ele está suspenso. E nós do SBT, eu falo nós, embora seja o canal Vene Casagrande, mas eu trabalho no SBT, nós vamos entrevistar o Jorginho. E se você quiser dar uma sugestão de pergunta, o que você gostaria de perguntar para o craque do Flamengo, pode dar sua sugestão aí no comentário, eu faço questão de ler um por um
e indicar a pergunta para nós do SBT para a gente fazer diretamente para o craque do Flamengo. Agora, vamos falar sério, vamos falar sobre a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Gente, não tem como eu chegar aqui na frente do vídeo e falar assim para vocês, nossa, foi uma eliminação normal. Não, não foi. Não foi. Antes de mais nada, isso aqui que é um canal que a gente fala na grande maioria sobre o Flamengo, mas eu como jornalista eu me sinto no dever de elogiar a equipe do Vitória e também elogiar o treinador Jair Ventura, porque na estratégia que ele montou para tentar passar pelo Flamengo, ele foi muito soberano em relação ao Leonardo Jardim. Tudo passou no primeiro gol, né? Por volta ali de 7, 8 minutos, acabou condicionando demais o restante da partida, mas o Jair Ventura foi muito inteligente na estratégia dele, ó, e merece ser muito elogiado, merece aplausos. Dito isso, vamos falar de Flamengo agora, porque a grande maioria aqui quer saber de Flamengo e a gente vai trazer os bastidores dessa eliminação. Antes de mais nada, para aquele que não assistiu ao jogo, quando vai pegar os números, vai ver assim, nossa, quase 30 finalizações do Flamengo. É sinal que o Flamengo amassou o jogo. Não, os números são mentirosos. Dessas quase 30 finalizações, eu quero que você aí do outro lado me recorde qual finalização foi uma jogada muito bem trabalhada, que o Flamengo realmente pressionou bastante. Pelo contrário, o Flamengo fez um jogo muito abaixo do esperado, em todos os sentidos, taticamente, tecnicamente e até fisicamente, tá? Eu vi alguns jogadores muito abaixo. O Pedro mal, finalizando mal, isso precisa ser dito. A forma como o Flamengo foi eliminado, gente, não pode ser esquecido. Engraçado que a eliminação aconteceu horas depois de o presidente BAP, em um evento lá em São Paulo, dizer que o time brigaria pela tríplice coroa, que a escolha pela saída do Felipe Luiz, a chegada do Leonardo Jardim foi a melhor escolha possível. Eu não vou ficar aqui dizendo que o Leonardo Jardim tem que sair do Flamengo, até porque, enfim, eu acho que tem que dar tempo ao tempo, eu acho que o treinador ele tem que ser mantido pelo menos até dezembro e depois ser reavaliado. Mas acabou caindo como, entre aspas, uma bomba essa eliminação lá no Flamengo, porque o Flamengo, de fato, estava sonhando com essa tríplice coroa. E, além disso, tem a questão financeira, porque o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil na quinta fase. A projeção orçamentária era chegar pelo menos à semifinal da Copa do Brasil. O que isso quer dizer? Que o Flamengo agora, nossa, está desesperado atrás de dinheiro? Não. Isso quer dizer que a receita prevista em premiação na Copa do Brasil vai ter que ser retirada de outro lugar. E qual é esse outro lugar? Pode ser direito de transmissão e pode ser, vou dar um exemplo, venda de jogadores. Então, no aspecto financeiro, essa eliminação também vai ser afetada. Essa eliminação vexatória, essa eliminação vergonhosa. Foi uma vergonha. O Flamengo, com o investimento que tem, não pode ser eliminado, embora o Vitória, repito, tenha feito um grande trabalho pelo Jair Ventura, uma equipe de respeito que compete bastante no Campeonato Brasileiro. É sempre muito difícil ganhar do Vitória, seja atuando dentro do Barradão, seja atuando dentro da sua casa. É uma equipe muito bem treinada, que compete do início ao fim. Mas o Flamengo não poderia ter caído na Copa do Brasil na quinta fase da competição, gente. Para mim é um absurdo, é um escárnio. O investimento que o Flamengo tem, não pode acontecer isso. E eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Quem está falando aqui é o jornalista Vene Casagrande, mas o torcedor Vene Casagrande não dormia tão pé da vida em uma eliminação, há muito tempo. Tem eliminação que você fica revoltado, que você não gosta, fica triste, fica pé da vida, mas você acaba compreendendo pelo nível do adversário. Sei lá, semifinal de uma competição. Agora, o Flamengo, com o investimento que tem, chegar e ser eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, nem às oitavas de final chegar, para mim isso é um absurdo. E os jogadores têm que fazer uma autocrítica, o técnico Leonardo Jardim também tem que fazer uma autocrítica, e ele deu algumas declarações aqui, sobre pressão vai aumentar para o restante da temporada. Ele disse, nosso objetivo era manter as 3 competições em aberto, mas acabamos perdendo.
Aumenta a pressão para conquistarmos as outras competições, mas a responsabilidade é a mesma. A atitude não faltou, os jogadores tentaram melhor. Com 26 finalizações não conseguimos fazer um gol. Há dias que as coisas não acontecem. Estou dizendo aqui e disse aos jogadores que não foi por falta de empenho. Os jogadores deram o seu melhor. Discordo, os jogadores não deram o seu melhor. E repito, Leonardo Jardim, essas 26 finalizações são mentirosas. São mentirosas. Parece que o Flamengo foi soberano diante do Vitória e não foi. Não foi. O Flamengo cruzou quase 40 bolas na área do Vitória. Sabe o que isso significa? Desespero. Não sabe o que fazer. E um time como o Flamengo, com o investimento que tem, não pode chegar em uma partida como essa, importante em uma competição, repito, embora seja a terceira prioridade na temporada, mas não pode chegar numa partida como essa, uma equipe desorganizada, sem padrão tático, sem saber o que fazer com a bola e ficar jogando bola na área do adversário, o famoso chuveirinho. Discordo totalmente com o que você disse, Leonardo Jardim. Você é um cara que eu respeito, um baita profissional, um grande treinador, mas eu, repito, tenho que fazer uma autocrítica. O Flamengo foi eliminado de uma maneira vergonhosa. Não pelo adversário, mas sim pela postura do Flamengo, pela forma como o Flamengo foi eliminado. O Flamengo não fez gol. Não fez gol. Sabe quando foi a última vez que o Flamengo havia saído de campo sem fazer um gol? No último vexame, contra o Red Bull Bragantino, que inclusive tinha sido a última derrota do Flamengo. O Flamengo estava invicto a 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. Dito isso, bastidores, horrível, clima de velório, todo mundo sabe que a forma como aconteceu a eliminação não foi uma forma normal para os planos do Flamengo. Horas antes o BAP havia dito, falado um monte de coisa. E aí, horas depois, o que aconteceu? Uma eliminação como essa. Ninguém esperava. Não me venham com essa. Ah, poxa, Vitória, time da Série. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Quem falar assim, poxa, é normal, é mentira. É mentira. Não pode normalizar esse tipo de situação. Não vou passar pano para esse tipo de situação. Isso precisa ser cobrado internamente. O José Boto, como diretor de futebol, tem que entender que isso é uma vergonha e precisa cobrar. O seu treinador, Leonardo Jardim, precisa cobrar o seu elenco. O seu elenco precisa ser cobrado. E sim, daqui para frente, a pressão aumenta. E sim, daqui para frente, muita gente vai tratar como obrigação o Flamengo ganhar ou o Brasileiro, ou a Libertadores, ou os dois. E eu não vou criticar quem acha isso. Mas a pressão aumenta sim. Alguma coisa precisa ganhar. Não dá para um time como o Flamengo, com o investimento que tem, terminar uma temporada sem ganhar nada. É feio. É feio. Bom, agora vou para o SBT fazer o nosso programa diário lá. Tamo junto, galera. Fui!